Olá, alunos da TV Araxá Educa! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, comigo, professora Dayana. A aula de agora vai para a EJA, a Educação para Jovens e Adultos do nível 1. E na nossa aula de hoje falaremos sobre biografia e autobiografia. Você sabe o que é? Você já leu uma biografia ou uma autobiografia? Então vamos prosseguindo. Antes disso, vamos relembrar o que foi dito nas aulas anteriores. Nós estávamos vendo aí sobre os gêneros poéticos. Vimos aí sobre poesia. O que é a poesia? A poesia ela é manifestada em vários gêneros textuais, na arte, na dança, no teatro, em textos, poemas, músicas, né? Falamos aí a diferença entre poema e poesia. Aprendemos que não são a mesma coisa. Nós vimos que poema é aquele gênero textual estruturados com versos, estrofes, e a poesia é o que aquele texto quer transmitir, um sentimento, mexer com as emoções do leitor, não é mesmo? E vimos também várias formas de expressões poéticas, como eu falei antes, a música, um poema, um texto, certo? Agora sim podemos prosseguir, eu te convido para uma leitura, e a leitura desse momento da aula é a leitura de um trecho da biografia de Maria Carolina de Jesus, de José Carlos Seb-Bon-Meir e Robert M. Levine. O título dessa biografia é Cinderela Negra, a saga de Maria Carolina de Jesus. Vamos ver então um trechinho só. E começa assim: Carolina Maria de Jesus foi uma figura ímpar. Viveu sozinha com 3 filhos, um de cada pai, em uma favela na cidade de São Paulo, desde 1947. Descendente de escravos africanos, nasceu em 1914 em Sacramento, um vilarejo rural no estado de Minas Gerais, e foi à escola apenas até o 2º ano primário. Trabalhou na roça com a mãe desde muito cedo. Depois, ambas foram empregadas domésticas. Já em São Paulo, na favela do Canindé, como catadora de papel e mãe de 3 filhos, escrevia folhas e folhas de histórias reais e imaginadas. Um dia, um jovem jornalista teve acesso a estes escritos e conseguiu ajudá-la a publicar seu Quarto de Despejo, em 1960. O sucesso foi imediato. Vendeu o equivalente, naquele ano, a Jorge Amado. Seu livro foi publicado em 13 línguas. 13 línguas, em mais de 40 países. Porém, sua trajetória até a morte na década de 70 foi incomum e perturbadora. Carolina não se enquadrou como escritora famosa. Em pouco tempo, ela foi forçada a voltar à condição de pobre, com dificuldades de sobrevivência. Na miséria, viu terminarem seus dias em 1977.
Isso aqui é um trechinho só da biografia de Maria Carolina de Jesus. Como vimos, ela é de Sacramento, Sacramento aqui próximo a nós. E ela escrevia uma espécie de diários, ela relatava alguns fatos do cotidiano, do que ela passava com seus filhos e transformou isso em um livro, O Quarto de Despejo. E esse livro, ele traz marcas bem marcantes mesmo da própria autora, da escrita dela, alguns erros ortográficos, alguns erros gramaticais. Então é algo assim que traz dela mesmo. E aí alguém fez então, né, o pessoal fez, o José Carlos e o Robert fizeram aí a biografia contando aí a trajetória dela, diferente do diário dela, não é mesmo? E o que falamos agora? Nós falamos de biografia, né? Quando alguém escreve sobre a vida da pessoa, não é mesmo? Vamos aqui ao conceito. Biografia é o gênero textual responsável por contar a história de uma pessoa. Geralmente, personalidades da ciência, política, cultura, esporte e outras áreas. Veja aqui, eu trouxe algumas capas de livros biográficos que contam a vida de outras pessoas. Temos aqui A Fantástica História de Silvio Santos, por Arlindo Silva. Lembrando que se você for pesquisar por biografias do Silvio Santos, deste senhor, tem várias outras, assim como do Charlie Chaplin, de David Robson. Chaplin, uma biografia definitiva, e tem também sobre Einstein, de David Bodens, que é a biografia de um gênio imperfeito. Então, todas essas três pessoas aqui, que eu trago capas de livros biográficos, tem também outras biografias de outros autores que também vão relatar sobre sua vida, suas obras e tudo mais. A biografia tem por objetivo descrever e relatar fatos sobre a vida de uma pessoa famosa ou uma pessoa ilustre que fez aí algo muito incrível. E a biografia vai trazer o quê? O que tem aí na biografia? Ela vai trazer o nome completo. Ué, professor, isso é muito óbvio, não é? Por exemplo, alguns artistas não utilizam seu nome completo. Aliás, utilizam uma parte do nome ou algo assim, ou até um nome fictício. Então, a biografia tende a trazer o nome completo da personalidade. Traz aí datas, a data de nascimento, a data em que entrou para a escola, data em que se formou, data em que se tornou o que é, e enfim. Vai trazer o local de nascimento, onde a pessoa nasceu. Às vezes ela pode ter sido registrada em outro lugar, mas traz aí o local de nascimento, traz a filiação, nome dos pais, e quando já tem um cônjuge ou já teve cônjuges, traz nomes dos cônjuges. Se tem filhos, traz também nome dos filhos. Fala da profissão ou de profissões que possivelmente possa ter tido em outros momentos da vida, e traz aí os fatos marcantes, vai trazer os fatos mais relevantes dessa pessoa, dessa personalidade. E traz também premiações importantes em que essa pessoa possa ter recebido. E a biografia, vejam bem, a biografia, ela é escrita por outra pessoa e não pela própria pessoa, certo? A biografia é escrita por outra pessoa, conhecida como biógrafo.
ou seja, o biógrafo é quem escreve biografias. Ela obtém os dados sobre quem deseja escrever através de documentos, cartas, relatos de testemunhas, através também de uma entrevista, por exemplo, com aquela pessoa. Vai lá, entrevista, e a pessoa vai relatar o que ela deseja que seja evidenciado em sua biografia. Agora, se for uma biografia após o falecimento da pessoa, o biógrafo vai ter dados aí através de documentos, relatos de pessoas que conheciam, que conviviam com aquela pessoa. Olha só, e a biografia, ela é predominantemente escrita em terceira pessoa. Ou seja, se eu estou falando de outra pessoa, a escrita estará em terceira pessoa. E o texto pode ser predominantemente narrativo, ele pode ter tipologia descritiva e também pode trazer argumentos. Perdão. Agora, dessa vez, nós leremos um trechinho também de um livro, só que dessa vez ele é autobiográfico. E o título do livro é O Livreiro do Alemão, de Otávio Júnior. Então, esse autor escreveu um livro autobiográfico, certo? E nós vamos ler um trechinho, é logo do início do livro, que tem o título de Primeiro Livro. E o livro começa com o seguinte: era uma vez um menino de 8 anos. Como a história é minha, eu queria que ela começasse com Era uma vez. Todas as manhãs, eu, minha mãe, Joana d'Arc, e minha irmã, Jusilene, então com 5 anos, íamos até a igreja que ficava a 6 quadras de casa. Descíamos uma pequena escadaria e virávamos à direita. Estava de bermuda, camisa e sapato. O culto durou aproximadamente 1 hora, como de hábito. No caminho de volta, eu sempre dava um jeito de desviar pelo campinho de futebol. Os donos do campo já estavam lá. Quando a turma de 16, 17 anos chegava, as crianças tinham de sair imediatamente. A senha era sempre a mesma. Um deles chutava a bola para o alto e com muita força e anunciava: acabou o juvenil. As crianças, incluindo eu, saíam correndo na mesma hora. Só nos era permitido ficar na beirada vendo o jogo. E o que vimos agora? Acabamos de ver uma parte do relato de Otávio Júnior, relatando de que ele, sua mãe, sua irmã, ia todas as manhãs à igreja e eles sempre davam um jeitinho de voltar pelo caminho do campinho, certo? Quando a gente lê um relato assim e vê que está para acontecer algum conflito da narrativa, de alguém narrando a própria vida, instiga a gente tem vontade de saber mais sobre essa história, não é mesmo? E essa aqui é uma autobiografia, diferente da biografia, que é quando alguém escreve sobre outra pessoa. E a autobiografia é a pessoa falando de si mesma, escrevendo sobre a sua própria vida. Então, a autobiografia é também um gênero literário no qual o autor narra a própria vida ou um pedaço dela. E ela tem a escrita aí predominantemente em primeira pessoa. Pode ser que a pessoa escreva em terceira pessoa, como se não estivesse falando da própria vida.
mas também tem traços autobiográficos. E o próprio autor relata os fatos. E a autobiografia, ela pode ser também um diário. Lembra que no início da aula lemos aí uma biografia da Maria Carolina de Jesus, que é escritora, foi escritora do livro com o título Quarto de Despejo. No Quarto de Despejo tem relatos da sua própria vida. E esse seu livro, ele pode ser considerado como autobiográfico, que ela está relatando a própria vivência, relatando o que ela viveu, o que ela passou ali, as dificuldades que ela teve em criar os seus filhos. Então, o diário também pode ser publicado como autobiográfico. E ele pode ser também uma referência para você buscar as suas memórias, né? Os acontecimentos são descritos no passado, assim como o Otávio Júnior, falando que era uma vez um menino de 8 anos, né, que estava com a mãe, estava com a irmã, que então, com 5 anos, quer dizer, naquela época, ela tinha 5 anos. E vai trazer também datas, ou então algumas referências de datas. Ele está dizendo que naquela época ele tinha 8 anos. Então, se ele não disse o ano, a gente calcula mais ou menos com a idade dele, que provavelmente tem em sua obra, né? E a gente vai calcular, isso foi há mais ou menos uns 30 anos, certo? E a autobiografia também, ela pode ser escrita através das memórias que o autor tem de si mesmo, sem precisar buscar em diários, né? E trazer fotos. E utiliza memórias para contar fatos marcantes em sua vida. E conta sobre experiências passadas, ou seja, vai relatar algo que aconteceu no passado, relatando a sua infância, a adolescência e assim por diante. As autobiografias contam histórias. Elas precisam passar uma mensagem para o leitor, ilustrando aprendizados, vitórias, desafios e oferecendo reflexões e lições de vida, não é mesmo? Quem nunca lê um texto que poderia ter trazido aí uma inspiração para a gente? Um texto, uma obra autobiográfica pode servir de inspiração para a gente. E a autobiografia vai utilizar marcadores temporais. Vai trazer, na infância, quando eu tinha 8 anos. E vai trazer aí fatos do passado, na adolescência, por exemplo, como ele relata, eu era criança, um garoto de 8 anos. Então, o nosso conteúdo, o que foi a nossa aula de hoje? Nós falamos sobre biografia e autobiografia, que são gêneros textuais e gêneros literários. Vimos aí que a biografia, ela predominantemente escrito em terceira pessoa. É quando o biógrafo relata sobre a vida de outra pessoa. E a autobiografia é quando eu escrevo a minha própria história e é predominantemente escrito em primeira pessoa, relatando o que eu vivi. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!